Bem-vindos. Este é o especial Informação, um dia em que recebemos Albino Forquilha, presidente do Podemos, é o líder da oposição moçambicana. Muito obrigado, Sr. Presidente, por aqui estar para estes 2 dedos de conversa. Vamos falar sobre a situação no partido, o desenrolar dos acontecimentos a nível político do país, a economia, questões sociais e, mais uma vez, obrigado por aqui estar. Boa noite, obrigado. Muito bem. Esta entrevista acontece num contexto de alguma instabilidade ao nível do Podemos, quer ao nível do Parlamento, quer mesmo ao nível do partido como tal. O senhor, o seu partido, tem estado no centro do furacão, passo o termo, desde o advento das eleições de 9 de outubro de 2024. Depois de críticas externas, seguem-se agora críticas ao nível do próprio partido, que ganham forma com membros sérios e fundadores do Podemos a criticarem, alega-se que há uma má gestão do partido. O que é que está a acontecer efetivamente no partido? Boa noite. Penso que é o crescimento do próprio partido. O que está a acontecer é que se existe alguma dinâmica interna que permite que as pessoas se expressem, portanto, vão se expressando. Mas não existe praticamente alguma instabilidade dentro do partido. Portanto, refuta esta ideia de que há uma crise no seio do partido do Podemos? Crise não existe. Uma crise institucional, existencial? Não existe. Portanto, se existisse a crise, nós não estaríamos em condições da mesma instituição tomar medidas para a sua purificação. Portanto, nós estamos, de facto, numa altura em que, do processo político que fizemos, portanto, desde a fundação do partido para cá, agora estamos numa fase em que incutimos profundamente os valores do partido. Porque se nós nos colocamos como Podemos, que tínhamos uma visão própria, um caminho que gostaríamos que o povo moçambicano fosse partilhado. E este caminho está, de facto, a ser incutido nos membros, o que significa, em algum momento, se calhar, até arrebentar certas borbulhas. E isto dói, de alguma forma. Se não é uma forma que as pessoas tinham habituado a viver, portanto, vão estar contra. Nós, em nenhum momento, criamos o nosso partido para substituir o que está a acontecer. Nós criamos o partido para trazer uma nova forma de governar, de ver, portanto, a governação. E isto pode estar, de facto, a ir em contrapé com alguns. Muitos deles criticam uma alegada má gestão dos fundos ao nível do partido. Há ou não uma má gestão? Não há. O que eu, de facto, saiba, não há má gestão, a não ser que algum dia se prove com A mais B. Pode sim acontecer que nós somos uma instituição muito nova, portanto, temos 7 anos apenas. Começamos praticamente a ter recursos do Estado a partir de 2025. No momento que entram para o Parlamento. Exato, que entramos para o Parlamento. E, na altura, para lhe dizer a verdade, nós não tínhamos, digamos, uma estrutura de gestão à altura que se deseja. Devo lhe dizer que nós recebemos os primeiros fundos em março, por aí, de 2025. Só tínhamos uma... Quanto é que o partido recebeu nessa altura? Nessa altura nós recebemos, penso que foram 5 alguma coisa. 5 milhões de alguma coisa. O que é que fizeram com esse dinheiro? Isso referia praticamente, se calhar, uma parte do mês, não era completa. Os meses seguintes passámos a receber 6 qualquer coisa. Portanto, isto foi de facto anunciado. E este fundo vem exatamente para a capacitação institucional do partido, não é? O que é que fizemos, veja só, nessa altura, foi mesmo fazer com que pudéssemos pensar como que este fundo iria corresponder às necessidades do partido como tal. E o partido não é apenas Maputo, é todas as províncias. Agora, repara que nessa altura nós não tínhamos nenhuma conta bancária ao nível das províncias. Ou seja, o Podemos, vamos dizer o seguinte, o Podemos chega onde chegou sem estar devidamente estruturado para os desafios que se lhe impunham. Nenhum partido chega onde chegamos com tudo preparado. Nenhum. Nem o partido no poder não está completo. Você só quando vai para o Parlamento
tem acompanhado as recomendações do Tribunal Administrativo sobre a conta do Estado, que até agora não têm sido completadas. Portanto, não podíamos nós, com 7 anos, chegar ao nível em que chegamos com tudo pronto. Senão pararíamos, tínhamos tudo já completo. Não, tínhamos sim dificuldade, o caminho por desbravar. Portanto, nós chegamos a receber recursos do Estado, ainda que houvesse uma vontade muito grande de fazer uma contabilidade organizada, mas temos consciência que isto é um processo. Portanto, só para dizer que nas províncias que deviam receber esse fundo e implementar a atividade do partido, ainda não havia conta bancária. Neste momento, todas as províncias, as delegações provinciais têm contas bancárias? Sim, a partir de setembro, ano passado, todas as províncias já têm contas bancárias, porque eles recebem também os fundos. E estas situações nos impuseram grandes desafios. Quais, por exemplo? Bom, como você leva o fundo para a província? Como que leva o fundo para a província se não tem conta bancária? Mas a província tem que exercer atividades. Não podiam ser essas atividades feitas apenas no Maputo. Não é? Quer dizer, é como aquilo. Bom, os que foram militares sabem que houve um momento que tinha que se carregar o dinheiro em saco para ir não sei quanto. Isto não organiza uma contabilidade. Não organiza. Esse desafio nós reconhecemos. Mas reconhecemos, efetivamente, que são desafios do início da construção de uma instituição. Portanto, aí sim, mas atenção, isso em nenhum momento significaria o desvio de fundos. Mas são um desafio institucional de crescimento. Isso tivemos e estamos neste momento a consolidar. Mesmo agora que estamos em condições, se calhar, até de responder auditorias, etc., está lá plasmado. Ainda não foi feita nenhuma auditoria, as contas do Podemos. Não queria dizer isso aqui, mas a qualquer altura, se tivermos uma auditoria, essas situações serão de facto esclarecidas. Iremos dizer exatamente o que é que foi, o que é que não foi, tendo em conta estes espaços de crescimento que são naturais de uma instituição como a nossa. Portanto, mas não há falta de transparência na gestão dos fundos que o Podemos recebe. Efetivamente, há uma transparência muito clara, há uma informação muito clara que se passa aos membros, temos uma administração eficiente, à altura, digamos assim. Pode não ser, se calhar, à altura por falta de conhecimento, mas não intencionalmente querer fazer. Nós primamos muito por esses princípios de que temos de ser transparente e temos que gerir as coisas devidamente. Portanto, isto está sendo efetivamente feito. Eu estou aqui, não podemos, pensar um pouco os partidos que deixam de assinar as suas contas. Eu não assino conta do partido, não é? Mas tenho um mecanismo de como controlar. Porque, efetivamente, sabemos que a gestão das contas do partido não são só feitas quando o Presidente assina. Quando o Presidente diz que tem mecanismos para controlar, mecanismos pessoais, o Presidente controla as contas do partido? Não, mecanismos exatamente colegiais. Sim. Portanto, nós temos que planificar o que queremos fazer. Nós temos que aprovar os fundos necessários para a planificação feita. E depois se autoriza que o fundo se invista naquilo que foi planificado. E a partir daqui, com todos os mecanismos que existem, bancárias, extratos, mensal, eu tenho controle. Ou seja, a gestão não é centralizada na figura do Presidente? Não é. No partido, praticamente, a gestão de aspectos administrativos estão adstrito ao secretário-geral. Portanto, e damos uma certa independência dentro do colégio para que, de facto, essa administração seja feita. E temos dias fixos em que o Presidente vai receber os processos, conferir se de facto o que aprovamos corresponde com a execução e se houver dificuldade sentamos todos para poder compreender o que está acontecendo. Disse no início, quando fiz a primeira questão, que havia abertura do partido para que todos os membros pudessem dizer o que lhes veio na alma, mas a grande questão é esta. As críticas vêm mesmo de dentro, de quem está dentro, que diz que coartam suas liberdades dentro do partido. Quando o membro do partido fala, há um puxão de orelhas que lhe é feito, muitas vezes até penalizado. Muitos destes que tiveram que levar os casos ao tribunal foi mesmo porque disseram e não foram bem vistos dentro do partido. Sim, talvez ir muito aos conceitos da democracia, não é? A minoria subordina-se à maioria. Okay. Portanto, eu estou a dirigir um partido político assente nos princípios democráticos, não é? Se trabalhamos de forma colegial, temos órgãos que tomam decisões, não é? Quer dizer que nestas decisões haverá sempre um e outro que não concorda. E o Presidente,
na sua magistratura, tem que dirigir-se, tem que respeitar o voto da maioria. Todas as decisões que nós temos tomado no partido, e continuam a ser assim, são democráticas. Vou dar exemplo do último Conselho Central do meu partido, por exemplo. Repara que 97 dos cerca de 105 membros que estavam presentes votaram por uma direção. Bom, estes outros poucos porcentos que ficaram podem reclamar, podem falar alto, podem dizer tanta coisa e tudo mais, mas não teremos tomado uma decisão, portanto, que não corresponde aos princípios democráticos. E nem sofrem represálias por terem votado contra aquilo que foi que a maioria se houver alguém que prova como é que nós fazemos essa represália, se calhar possa nos dizer. Nós não temos não temos nenhuma cadeia, nós não temos polícia privada, não sei como está a ser, não sei. A suspensão de membros, por exemplo. Sim, não, isto é medida. Quer dizer, mesmo no nosso Estado, há cadeias. Os que sofrem cadeia não quer dizer que não são cidadãos deste país. Se você infringiu o que é, digamos, o que é norma, ou seja, o que é princípio de um partido, tem que se tomar medidas. Muitos deles queixam-se de não serem ouvidos sequer, não há um contraditório. É uma decisão do partido e ponto final. Não é verdade. Por exemplo, eu não quero aqui ir aos nomes. Por exemplo, algumas citações foram feitas. Eu, pessoalmente, reuni-me com compatriotas por 3 vezes para chamar a atenção. Você concorda? Um deles é o Hélder Mendonça, Você concorda, o outro também por exemplo, segundo vice-presidente da da Assembleia da República. Exatamente, esse grupo. Repara que como que você... Fala de grupos, eles pertencem a um determinado grupo. Como que... Eu conheço também o lado do jornalista, né? Sim, e eu tenho que conhecer o meu lado também. Repara que, como que você iria perceber, se eu confio você a uma tarefa, por exemplo, que envolve recursos? Você dirige uma comissão, vou te colocar a fazer um trabalho, portanto, em Quelimane, e eu dou você recursos, e depois o tempo que tem que prestar conta, você não presta as contas, não é? Sento contigo, sim, vou fazer, não faz e tudo mais. Só depois de 13 meses, estou a falar de 13 meses, você é que presta as contas. Não foi no período do estado de graça, em que não havia sequer contabilidade, não havia conta bancária? Estou a falar do ano passado, Quando fizemos a Conferência da Beira, acho que você viu, foi no ano passado, sim. Como que você presta contas depois de 13 meses? 13 meses, estamos no ano fiscal para eu prestar conta também ao Estado? Estou? Então, estas coisas é por falta de conhecimento de como deve proceder ou mesmo para criar instabilidade governativa do partido? Está a falar do Hélder Mendonça? Eu estou a falar aqui, estou a responder a sua questão, não estou a falar exatamente do indivíduo. Porque o indivíduo tratamos lá no partido. Mas a questão é essa. Portanto, e nós tratamos isso internamente. Alguém pode sair, começar a dizer, não sei quanto, mas a gente pergunta, se você de fato quer para uma construção séria do seu partido, você tem que contribuir. Como é que você infringe, primeiramente, as normas do partido, mas é você que sai fora da que estou sendo maltratado? Portanto, isso conhecemos de muito tempo. Eu venho de muito tempo nessas coisas políticas e percebo às vezes o que é. Portanto, aí nós não fraquejamos na tomada de decisões. Nós queremos um partido que tem valores, mas um partido com órgãos que tomam decisões, porque ninguém tem que violar os nossos princípios. Nós surgimos como partido que é para corrigir algo neste país. E se nós queremos corrigir algo neste país, temos que começar pelo partido, que haja uma purificação, haja pessoas sérias, íntegras, para que, de facto, quando estiverem no Estado, também façam isso. E o Hélder Mendonça já apresentou as contas, como vocês esperavam que apresentasse? E as contas batem? Eu recebi, ainda não quero falar disso aqui, porque não vim aqui de fato para ler o relatório que recebi. O relatório que recebi foi mais ou menos há 2, 3 semanas, já 13 meses depois, não é? Estamos a estudar ao nível do partido e vamos tratá-lo de fato como é. Só estou a dizer que 13 meses depois estava a receber um relatório de tantos milhões de meticais que devia ser a base para prestar contas ao Estado. Só para nos lembrar, quantos milhões Hélder Mendonça e o grupo que ele estava a liderar receberam? Eu estou a falar da comissão que trabalhou, não estou a falar dos nomes aqui, mas sim, da comissão. Mas a figura central é esta? Em princípio, nós entregamos 15 milhões de meticais, mas depois houve alguns outros acréscimos, tenho nota das finanças, porque dos 15 milhões,
deviam ser, aliás, foram entregues em parte, porque não estavam completos, e na medida em que atrasava também a entrada dos fundos via Estado, então havia, portanto, algumas parcelas que eram dadas por indivíduos, por compatriotas, etc. Então acabou crescendo um pouco a coisa. E fundamentalmente isso que fizemos. Muito bem. Mas, no cômputo geral, como é que o partido está a lidar com esta situação? Esta aparente decisão, estas críticas internas? Não, como estou a dizer, nós estamos a conceber isso, a ver isso como um processo normal de crescimento. Um processo normal de crescimento. São as dores do crescimento. Aqueles que nunca fizeram, passaram por isso, podem passar por isso noutro momento. Se nós passamos isso agora, como se diz, para qualquer coisa que aconteça, para nós é de facto uma lição que se tira. Nós nos unimos por um estatuto, etc. Se o nosso estatuto não for bem confrontado, nunca vamos saber o corrigir. Vamos pensar que tudo está correto. Se não houver essas fissuras aparentes que acontecem, constituem lições para nós, para podermos crescer melhor. Incluindo as providências cautelares interpostas por fazem parte do processo. As instituições que nós temos são aquelas para zelar com os processos democráticos, não é verdade? O Tribunal é nosso, a PGR é nossa, todas as instituições são nossas. Por que vamos ter receio disso? Colocamos bem porque tínhamos previsão de que serão necessárias. Então, nós, para democratizarmos o país, temos também que fazer com que as pessoas estejam presentes, sejam participativas nas suas próprias instituições. É o que está acontecendo. É normal, é mesmo normal. Eu tenho estado, de alguma forma, até satisfeito por esta participação, por esta dinâmica que alguns procuram colocar, mas sempre apelando que o faça com justiça, que o faça com consciência de que você está certo, que o faça com consciência de que aquilo que os outros estão a fazer, você faria melhor. Mas se você, dentro do nosso conhecimento partidário, conhecemos as suas fragilidades, mas é você que faz mais barulho, então qualquer coisa não está bem consigo mesmo. Portanto, considero isso normal. Muito bem. E estamos a saber muito bem gerir isso. Estivemos a falar do partido, vamos olhar agora para a bancada. A questão da coesão e a dinâmica na bancada parlamentar. Qual foi o real peso e influência da Associação Solidariedade Cívica de Moçambique na indicação de deputados de Podemos? Sabemos, por exemplo, que esta agremiação exigiu a partilha de poderes ao nível do Parlamento. É mesmo como estava a dizer aqui. O nosso partido, com a idade que tem, portanto, há muita coisa por consolidar. Quando nós estávamos na estratégia, portanto, partidária de como avançar, fizemos efetivamente um acordo com o ICM, não é? Do Carlos Tembo. Exato. Portanto, os compatriotas, nós chamamos todos os compatriotas que o Carlos Tembo trouxe, na altura, quando se assinou o acordo, eu fui ter com eles e disse, olha, eu preciso efetivamente de pessoas que se integram como membros do partido e até que ocupem territórios. Porque precisava, nessa altura, de indivíduos que aceitassem administrar politicamente o território. Ou seja, seria uma instituição homogénea? Não na perspectiva de que haja... Há duas coisas aqui. Uma coisa é fazer um acordo com uma instituição que apoia o seu... Mas uma coisa é esses membros integrarem ao partido. Sim. Quando você integra o partido, você já é membro do partido. Portanto, tu ouves o estatuto, obedeces o estatuto e as regras do partido. E nessa altura, o ICM, os membros do ICM, incluindo o Carlos Tembo, disseram que não estavam em condições de integrarem o Podemos, mas gostariam de apoiar o projeto do Podemos. E aí significa que, de facto, eles ficam na instituição, nós ficamos no Podemos, mas ajudam, apoiam o Podemos. Então assinamos o acordo. No acordo está claro que toda atividade que tem que ser feita é apoiar o Podemos. Os símbolos do Podemos, a campanha do Podemos, a ideologia do Podemos e o trabalho do Podemos. Não é o Podemos apoiar a solidariedade cívica, que é uma instituição da sociedade civil, e praticamente sem fins lucrativos, etc. Não era nós apoiar, mas eles apoiarem, concordarem com os princípios do Podemos. É o que está no acordo. E neste momento, o que é que revela esta parceria que vocês têm com eles? Do ponto de vista do objetivo, deixa só chegar aí. Que, olha, ao longo do tempo já, os membros do ICM concordaram, alguns deles, e integraram o Podemos. Portanto, já serem membros. E nós aceitamos que fossem membros, não é? Deixando de ser membros da associação. Não, eles continuam com a associação deles. Sim. Isso não impede. Continuam com a associação deles, mas já integram, digamos, já tem a membresia dentro do Podemos. Portanto, quero dizer que estes que integram o Podemos passam efetivamente
a cumprir os estatutos do Podemos. É por isso que constaram da lista, efetivamente, dos deputados da Assembleia da República, etc. E da Assembleia Quantos membros desta das Assembleias associação Provinciais estão nesta condição? Olha, não contabilizei, porque a partir do momento em que entram no Podemos, praticamente são membros do Podemos. Já não tem mais a separação de que esses são do ICM, mas estão lá, estão lá. Portanto, sobretudo na província e cidade de Maputo, onde eles ocupam. A província de Maputo e cidade de Maputo. Portanto, aí está, começa o coisa. A partir do momento em que estão dentro do Podemos, nós partilhamos todos os espaços. Já são membros do Podemos. Olha, deputados são aqueles que vieram do Podemos, que vieram do ICM, são coisas. Estão lá. Estão na Comissão Política do Podemos, estão na Comissão Permanente da Assembleia da República, estão nas chefias das bancadas, estão em toda parte. Já não há separação, estamos lá com eles. Mas existe algum grupo que está fora, não é? Se calhar até dirigido mais por Alberto, que está fora. O Alberto, que na altura não quis aceder, portanto, à pasta de deputado, porque tinha outras pastas a assumir, não sei quando, me disse pessoalmente na altura, e que depois das pessoas estarem como deputado, ele pessoalmente, que está a dirigir, veio falar comigo. Onde me coloca, presidente? Se colocar-te onde? Como te colocar? Ah, mas os outros, até os mais novos aqui, já são deputados. Tudo bem, são deputados porque eles quer dizer, candidataram-se. Não se candidatou, vamos trabalhar. O próximo vai conseguir. Não é? Então, nós tínhamos colocado, de facto, está lá na cláusula que todos os recursos, praticamente, que fomos conseguir, que mobilizarmos comumente, exatamente, vão ser, digamos, partilhados por esses grupos, por duas organizações. Mas o que significa? Partilhados, atenção aqui, partilhados nos objetivos do Podemos. É preciso que esteja muito claro. O objetivo aqui é cumprir os objetivos do Podemos. Não é? Como estamos a fazer agora mesmo nas províncias, nós mandamos fundos. Mas aqui a ideia, para eles, porque ele não faz parte, ou este grupo não faz parte, é que o Podemos dê dinheiro para que a associação cívica implemente as suas atividades. E isso o Podemos não aceita? Não é porque não aceita, o acordo não aceita isso. O acordo foi assinado para que tudo que for encontrado, do ponto de vista de recursos, vamos lá, financeiros, materiais, humanos, que são milhões de membros, é para os objetivos do Podemos. Do partido. É por isso, sim, é por isso na altura nós podíamos fazer nossas reuniões nas instalações do ICM ou nas nossas instalações próprias, com todos nós ali dentro. Portanto, este rebuliço todo, esta providência cautelar, veio dos que estão do lado de fora do Parlamento e não de dentro do Parlamento. Sobretudo. Liderados pelo Alberto Ferreira. Não, Freire, Chico Vela aí com a coisa. Mas a ideia vem da percepção dos fundos que existem no partido já devem servir a alguns, como se fosse salário, fazer suas coisas. E não sei. Essa é que é a percepção, não é? Porque, repare que o acordo foi assinado de boa fé. Senão ninguém assina acordo se não houver boa fé. Como que você praticamente vai faltando até respeito à instituição com que você assinou o acordo, não é? E se você quer mesmo recurso para ainda respeitar a mesma instituição, fica difícil perceber isso. Portanto, eu penso que o grande problema vem da interpretação da finalidade desses recursos. Não houve socialização daquilo que eram o que vinha ditado no acordo assinado. Socialização não percebi. No sentido de que nem todos os membros desta associação estavam devidamente informados do que o que vinha neste acordo. Bom, isso já pode ser de, a esta altura, virem cobrar o que estão a cobrar. Já pode ser do lado deles. Quando assinam um acordo, a obrigação é sua explicar bem aos seus membros o que significa o que estamos a fazer, não é? Mas o acordo está ali, os objetivos estão claros, mesmo agora que vieram, portanto, ter connosco, eu disse. Não há problema nenhum, mesmo que seja para partilhar os recursos, nós vamos partilhar. Mas nos termos que nós fazemos, inclusive nas províncias. Nós passamos fundo para cumprir a atividade do Podemos. Okay. Se nós passamos recursos para vocês, que são do Estado, é mesmo para a instituição Podemos, nós damos um plano que é aprovado pelo nosso Conselho Central, executam a atividade, se é, por exemplo, para, vamos lá, mobilizar, estruturar, vamos fazer isto, e é um relatório que está claro, porque é o objetivo. Do contrário, não há dinheiro. Não há dinheiro. Não, porque estamos a cumprir o acordo. Eles estão-se a basear no acordo da reclamação toda. E o acordo diz claramente, os objetivos para atividades do Partido Podemos. E qual é a percepção deles agora, face a esta decisão? Agora que está mais claro de que este dinheiro efetivamente é para ser usado
para as atividades do Podemos? Não sei se estão claros, porque para os processos judiciais, se calhar o juiz vai pegar apenas a parte de que usamos os recursos comumente, não é? Mas os recursos são usados, penso que essa parte que está a pegar, os recursos são usados para uma finalidade, e a finalidade é o crescimento do Podemos. E nós não teríamos problema com quem quer fazer crescer o Podemos, não temos problema nenhum. Portanto, a indicação de Carlos Tempo, por exemplo, a seguir aquela confusão, sim, porque perdeu, Fernando John perdeu a confiança política a nível da bancada parlamentar, e o partido, a nível do Parlamento, decidiu indicar Carlos Tempo. Não tem nada a ver com a necessidade de querer se fazer um equilíbrio entre aquilo que são as exigências desta associação com os interesses comuns do Parlamento. Não tem. Pode-se lembrar que nós, quando elegemos o Fernando John primeiro, digamos, elegemos, porque nós indicamos no partido. Sim. Portanto, o nível da bancada. Exato. Já tínhamos também o Carlos Tembe. Se calhar até por alguma... digamos, algum desconhecimento, não é? Nós indicamos 2 compatriotas nossos para concorrer à mesma vaga. Okay. Não havíamos tanto problema quanto a isso. E, nessa altura, já tínhamos o Carlos Tembe aí. Não tínhamos este barulho todo, não havia. Já estava lá o Carlos Tembe. Portanto, agora que nós perdemos a confiança com o Carlos, o John... Mantém-se esta perda de confiança? Mantém-se, mantém. O partido não confia mais no Fernando John? Mantém, sim. Porque, olha, isto foi aprovado num Conselho Central, que é o órgão praticamente que substitui o Congresso, quer dizer, que haja no intervalo dos Congressos. Portanto, como é que vai ser a coabitação? Sim. O Conselho Constitucional revogou a decisão do Parlamento de colocar o Fernando John, de colocar o Carlos Tembe como vice-presidente, segundo vice-presidente da Assembleia da República, indicado pelo Podemos, no lugar de Fernando John. E devolve o Fernando John a esta cadeira. Não, mas é mesmo estes processos democráticos que estão a decorrer. Olha, se ler bem o acórdão, portanto, do Conselho Constitucional, ele nota efetivamente algum incumprimento dentro do Parlamento. Portanto, se percebi bem, é como dissesse que havia, digamos, um passo que devia ter sido tomado dentro do Parlamento que não foi dado. Portanto, na base disso, está correto o Conselho Constitucional, na base disso, não podia-se, digamos, aprovar a indicação de uma nova pessoa para o mesmo lugar. É como se estivessem 2 pessoas... Ou seja, não havia sequer uma vacatura. Não havia vacatura, sim. Mas aí está a dizer o quê, por outras palavras? Que houve algum aspecto que não foi implementado, portanto, dentro da Assembleia. Não está a tratar da matéria do mérito da perda de confiança do partido com o coisa. Nem tinha competência para analisar isso. Portanto, e tendo sido isso feito efetivamente por um Conselho Central, consciente do que estava a fazer, como é que você vai pensar que por posição do Conselho Constitucional iria repor a confiança? A confiança não é feita por decreto, não é. Sim, ela constrói-se dentro do processo de estadia com os compatriotas. Portanto, aqui nós nem estamos a pensar que haja como se diz, algo por aí fora, o Conselho Constitucional as decisões não se recorrem. Aqui ninguém vai recorrer à decisão do Conselho Constitucional. Nem o Parlamento vai precisar... A grande questão é o ambiente a nível do Parlamento. O que será de Fernando John, nem mesmo o ambiente. A nossa posição ainda prevalece. Repara que a Assembleia da República, é verdade que são soberanos em tomar a sua decisão, mas não esperamos que, de fato, corrijam o erro apenas. Corrijam o que não fizeram. Nem será recurso ao Conselho Constitucional. Porque a Assembleia da República em nenhum momento meteu um processo no Conselho Constitucional. Sim, quem meteu é o Fernando John. E a partir deste documento do Fernando John, a Assembleia da República toma nota de que algo não fizemos. É só corrigir o que não fizeram. É só corrigir o que não fizeram. É só isso. Não será recurso nenhum. No meu entender, não será recurso nenhum. Só isso. Portanto, nós continuamos de fato a nossa posição de que não temos confiança com o Fernando John. Ele, agora, volta a ser o vice-presidente da Assembleia da República pelo Podemos. Não, a convivência, a grande questão é esta. Convivência a nível do Parlamento. Sim, mas enquanto nós temos paciência, enquanto se tomam posições dentro da Assembleia da República por este ponto que se não se cumpriu, está lá.
Mas não perdemos a nossa esperança de que esse assunto seja resolvido. Sim. Olha, tem que reparar bem, a posição de segundo vice-presidente da Assembleia da República, ela não vem só por vir. Constitucionalmente vem das eleições. Vem das eleições. Não podia ser um vice-presidente, um segundo vice-presidente de um partido qualquer. Tinha que ser um Podemos, por aquilo que foi mudado nas eleições. Portanto, e nós colocamos, se nós perdemos confiança, nós estamos a tirar a capacidade de ser deputados, mas perdemos confiança na posição em que está, e se a pessoa continua, estamos a estender, por extensão, estamos a dizer que o Podemos não é segundo partido naquela posição. Isso tem outras dimensões. Portanto, se é uma confiança política, nós indicamos, não foi, a Assembleia da República, no meu entender, confirmou o que nós dissemos. Não foi uma eleição para escolher dentro do Podemos a quem gostaria a Assembleia da República. Nós indicamos que este aqui vai ser o nosso vice e confirmou. E temos também a capacidade de tirar, se a pessoa não merece a nossa confiança. Está claro isso. Mas isso não discutimos agora, por isso, mesmo agora com a posição do Conselho Constitucional, nós não fomos interpelar a Assembleia da República. Esperamos que a Assembleia da República tome as suas decisões. Para repor aquilo que vocês acham que é a verdade. Exato. Neste momento, por exemplo, a sessão ainda não começou, temos toda a paciência. Só depois de tomar decisões, se calhar é que haverá a nossa posição, se for o contrário. A esperança é de que Carlos Temer permaneça. Permaneça sim, não. Essa pessoa que foi reconduzida à confiança. O Carlos Temer foi indicado em Conselho Central. Nós respeitamos nossos órgãos. Se nós não respeitarmos a posição dos órgãos, o partido não existe. Não existe. Portanto, tomamos a decisão que o Carlos Temer que subiu o coisa. O resto é o procedimento ao nível da Assembleia da República. Esperamos que isso seja feito e o caminho continua. Muito bem. Albino Forquilha, vamos fazer o nosso intervalo neste especial informação. Esta noite recebemos Albino Forquilha, é o presidente do Podemos, é o líder da oposição. Estivemos a olhar nesta primeira parte para a vida do partido e esta estabilidade que se instalou ao nível do partido, mas também a nível do Parlamento. Mantenha-se desse lado, nós voltamos daqui a pouco. Até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique, ANARME. Parceiros. Boa noite, bem-vindos de volta aqui ao Especial Informação, numa noite em que recebemos Albino Forquilha, presidente do Podemos e líder da oposição em Moçambique. Saíamos quando falávamos daquilo que é a coabitação a nível do Parlamento entre os deputados, a liderança da bancada e o deputado, que também era segundo vice-presidente, e que acabou perdendo esse estatuto para Carlos Temer, por perda, passa a repetição, de confiança ao nível do partido. Referimos-nos a Fernando John e que, por decisão do Conselho Constitucional, ele retoma esta condição de segundo vice-presidente. O Podemos, ao nível do Parlamento, não desiste, não desarma. Quer Fernando John fora da segunda vice-presidência do partido. A grande questão continua sendo esta, a coabitação. Ok, sei que ele voltou a ocupar o gabinete
Os aspectos de que o Parlamento, que a bancada do partido concede como vice-presidente, como segundo vice-presidente do Parlamento. Os aspectos de coabitação deviam ser mais refletidos pelo John do que pelo partido, não é? O John está onde está porque o partido, digamos, vamos lá, o incubou e caminhou e chegou lá a confiar. É cofundador do partido, Fernando Jovem. Ainda assim, eu sozinho não sou o partido. É para você perceber isso, eu sozinho não sou o partido. O partido Gozam do estatuto. O partido é aquele membro fundador, não é um membro qualquer. Seja o que for, eu sou o presidente, então vou desfazer porque sou fundador. Aí também não estarei a educar a república que nós queremos construir. Portanto, eu estou dentro, portanto, de um grupo, de um colégio, não é? E tem lá princípios por cumprir. O partido não está a ser muito rígido nas decisões que toma. E tem que ser rígido em algum momento. Mas parece um tribunal, o Podemos. As decisões que toma são irrevogáveis. Em algum momento tem que ser rígido. É que vocês não sabem muito bem a consequência disso. Se o partido começa a incubar, digamos, desviantes, começa a incubar, vamos lá dizer, sim, aqueles que atropeçam a lei a seu belo prazer, os partidos existem para construir o Estado. Aqui fala de arrogância a nível do partido. Quer dizer, o partido, os filhos, os membros do partido são filhos de partidos. Cometem erros, são ouvidos, são aconselhados, mas a primeira decisão é mesmo esta, suspensão, perda de confiança política. Não sei se é a primeira decisão. Como não estão dentro, podem não saber alguns passos que estão sendo dados. Estes membros são muito indisciplinados. Esta é a conclusão a que vamos chegar? Eu não sei se não são corrigíveis? Eu não sei se são. Não. São rebeldes? Não. Quando tu suspendes o membro, há outra medida que podia se tomar, que é expulsar. Suspende por quê? Está para corrigir. A pessoa, sim, é para, sim, de facto, vamos lá dizer, se arrepender e voltar a se colocar no lugar. É exatamente isso. Quando alguém, portanto, vai para serviços correcionais, fica lá na cadeia, não é porque já não é cidadão moçambicano. É para corrigi-lo. É que há aqui, bom, eu sei que você coloca essa questão na qualidade de jornalista, que é explorar. Obviamente, mas estou aqui como jornalista. Se eu for para a sua casa, por exemplo, o seu filho me conte medidas que tu tomas, para não obedecer alguma coisa. Eu não sou um ditador. Não sou. Sou democrata. Isso eu lhe garanto. Sou democrata nas decisões que tomo. Decisões. Sim, eu percebo. Você está a dizer, mas tinha que ouvir isso de lá de casa. Sim. Você aqui vai dizer, não é? Não, mas isso é um facto. Sim, claro. Eu cresci numa família onde as coisas funcionam assim mesmo. Você não a democracia, pai, mãe, filhos, há regras, mas não há disciplina militar. Ainda bem que não há, diz. sim, é tudo feito na base da negociação, da conversação. Ainda bem que democracia. Você iria negociar com o seu filho aspectos negociáveis? Existirão em casa aspectos negociáveis ou não? É que a partir do momento nós sabemos, há pai, há mãe, há filhos. Exato. As regras são bem estabelecidas, são regras naturais. E se os seus filhos não quiserem, portanto, obedecer aquelas regras que julgam... Mas não há de ver um filho meu a ir à televisão, não há de ver nunca um filho meu a ir à televisão para maldizer de mim, por exemplo. Por exemplo, sim. Por quê? Porque mas se o fizesse? Não, é que não há sequer espaço para isso. Não criamos condições ao nível da família para que isto aconteça. Mas a questão não é esta. Não é sobre a minha família que viemos cá para falar. É sobre uma entidade que é pública. É privada, mas pública. É exatamente por isso. Que é o partido. Se nós não educamos claramente aqui, essas pessoas depois vão para a governação do Estado. Estão a reclamar muito de nós aqui hoje. Há corrupção ali, porque aqui não sei qual, sim, cobertam tudo. De onde é que vem isso? Vem da formação do partido. O partido tem que ser sério. Olha, tu não pode ser... muito sério o partido. Você não pode ser, querer viver uma vida católica, se você não é católico, pá. Isso é sério. Isso é sério. Nós estamos aqui para, de fato, guiar um Estado amanhã. Nós não estamos a obrigar, queremos governar. Ou seja, estas medidas, percebo assim, exatamente. Estas medidas que o Presidente está a tomar e o Partido está a tomar, ao nível do Partido, são um protótipo, um ensaio para aquilo que o Partido vai fazer nesta medida mesmo. O Partido é para quê? O partido é para regular o Estado. Vai fazer assim que assumir o poder. É para poder dar valor ao Estado. Sim. Como é que você vai... Olha, as coisas que estamos a ver hoje, meu caro Naena, as coisas que estamos a ver hoje, elas vêm da forma como construímos a base. Sim. Vem como construir uma base. Se eu, portanto, vou permitir que você vá fazer o trabalho do partido, preste as contas quando queira ou não preste as contas, então como vou exigir isso no Estado?
Como vai exigir? O seu dinheiro, você, dos impostos, vai embora. Então, olha, não há nenhuma educação, não há nenhuma escola que diz, olha, se a matemática é difícil, então vou aqui arranjar meio termo. E a matemática você vai encontrar lá depois na gestão das contas públicas. Como é que você vai fazer isso? É rigoroso, tem que ser isso. Ou você aguenta ou não aguenta. É exatamente isso. Então, é o que estamos a tentar... No dia que o Presidente também tem que ser assim, pisar o risco... Tem que ser assim. Depois estamos a dizer, olha, mesmo que haja processos em tribunais são nossas instituições. É exatamente para nos escolarizar, é exatamente para fazer com que nós tenhamos uma linha clara a cumprir. Os países que são sérios hoje em dia e que têm, se calhar, índices muito bons de crescimento humano, eles são sérios na aplicação das suas políticas. Não quer dizer que é pena de morte, mas são sérios. A pessoa tem que saber que eu posso fazer isto, posso fazer, mas tenho consequências. Isto não deriva, Presidente, de mais escolhas. Ou seja, eu vou-me filiar, quer dizer, o partido está admitiu, neste período, até que se chega onde chegou, está no Parlamento, quem aparecesse à frente e dissesse que queria ser, não há um rastreio, não há um scouting que é feito para percebermos quem é este indivíduo, qual é o comportamento dele, a conduta dele, até se fazer... Qualquer cidadão pode se filiar ao partido. A melhor forma de fazer isso é mesmo na convivência com a pessoa. Não tens como num partido político as pessoas querem aderir ao partido e logo começar a selecionar. Não, você, por teu nariz, se calhar não sei como, você vai saber se você nunca conviveu com a pessoa. A pessoa tem que conviver com o partido para você poder... E não só conviver com a pessoa e notar os primeiros erros e colocar à rua. Não! Uma das tarefas que nós temos como partido é mesmo corrigir as pessoas. Ou seja, é mesmo trabalhar com elas para que sigam aquilo que são os valores que estamos a construir. Ou seja, estas decisões tomadas pelo partido foram tomadas depois de muita ponderação, depois de muitos avisos. De muita conversa. Alguns que estão aqui a tomar medidas já foram até destituídos noutros fóruns do mesmo partido. Há processos que nós seguimos que chegam a nos dizer claramente que não, esta pessoa tem outra missão aqui dentro, porque de educação já podia ter. É verdade. Temos muito esforço para fazer internamente. Tem infiltrados no Podemos? Pode ser que sim, mas isso existe em toda parte. Eu entendo que isso existe em toda parte. Há indivíduos que têm um interesse, praticamente, se calhar, de capturar alguma informação lá dentro, que acha que serve aos outros. Isso sempre vai existir. Nem estou muito preocupado com isso, porque em todas as formações políticas ou nos estados, há sempre isso. Há sempre, mas a capacidade que nós temos que instalar tem que ser aquela que não permite, de ânimo leve, que essas coisas aconteçam e residam lá dentro. É mesmo isso. A sobrevivência do partido, com este celeuma toda, com este... O partido está na boca do mundo, está na imprensa, sempre pelas piores razões. Não, como é que acha que vai ser? Se não estivesse na imprensa, eu não estaria aqui, você me entrevistarem. Não é? Está interessante a conversa, porque é desse idade mesmo. E muito bom assistir esse programa. Portanto, é importante que seja assim. É importante. Não é, nós, quer dizer, somos um Estado democrático, tem lá a imprensa, as pessoas devem falar, e é mesmo como temos que construir o nosso Estado. Aí não é problema. O mais essencial é que, nesses debates que vamos fazendo, as discussões, haja aí algo de educação, haja aí, digamos, alguma percepção de que da maneira como estou a caminhar não deve ser. E acredito que muitos vão se corrigir. E é esta base. Sim. Não há ditadura no Podemos, não há ditadura de poder no Podemos. É mesmo cumprindo com... Se a ditadura for de facto aquela que o órgão faz, se calhar que se diga. Mas nós estamos de facto a trabalhar com os órgãos que nós temos e cumprindo a função, portanto, dos próprios órgãos. Nós não queremos que no nosso partido haja pessoas que venham lá apenas para fazer exatamente aquilo que dissemos ontem que estávamos contra. Sim, se dissemos que estávamos contra um procedimento X e fundamos o partido, era mesmo para mudar este comportamento. Então não podemos ser nós a repetir as mesmas coisas. Somos rigorosos nisso. Muito bem. Presidente, vamos agora falar do seu papel como líder da oposição. Foi muito questionado este título, este cargo de líder da oposição. A lei é clara quanto a isso. Assumiu o estatuto de líder da oposição, a segunda maior força política do Parlamento. Na última entrevista que me concedeu, queixava-se de não ter ainda acesso àquilo que, por lei, o Estado devia prover.
nesta condição. Qual é o ponto de situação neste momento? Já Não, se sente efetivamente líder da oposição? Tem as regalias que a lei determina que deve ter? Deixa que diga que, por perceber claramente a lei e por estar inserido na política moçambicana desde a primeira data em que a Assembleia da República tomou posse, ou a primeira data em que os resultados foram divulgados, eu me senti como líder da oposição. Aí nunca tive dúvida. Uma coisa é o estatuto de líder, uma coisa são os direitos que tem o líder. Portanto, aí sempre soube separar. É por isso, desde a primeira data, eu assumi-me como o líder da oposição e fui trabalhando politicamente nesta qualidade também. Portanto, o que eu vos disse a dado passo era que sim, aquilo que são os direitos, a lei respondia até pergunta de jornalistas também. Eu acho que nunca me viu na televisão a colocar isso como reclamação, não é? Mas não era reclamação. Não era reclamação, porque eu não lutei efetivamente para os direitos como líder da oposição. Eu lutei para outros valores que pretendo que o Estado os usufrua através da contribuição que faço dentro do meu partido. Portanto, os direitos que se perguntava e que tenho, de facto, o direito de os receber, vem do Estatuto que a República tomou, em algum momento, antes da minha existência. Portanto, como nesta posição. Portanto, porque de lei tem que se cumprir, por isso falava. Mas não era esse. Esses direitos, de facto, sim, já tenho hoje. Já tenho hoje. Pode ajudar-nos a refrescar? É importante, discute-se muito isto. O que ganha o Presidente da República, o que ganham os deputados, os ministros, os PCAs das empresas públicas. Olha, eu o que tenho de direito é o que vê na lei, aprovado. Sim. Portanto, só para nos refrescar a memória, quanto é que recebe o líder da oposição? Tenho. Mensalmente? O líder da oposição recebe 200 mil meticais, com os descontos chego a ter 120 mil meticais, não é? Isto de facto é em líquido, não é? É o que recebo. Tenho meios de transporte, agora vou passar para a nova casa, portanto a residência... Uma casa protocolar. Sim, a casa protocolar, vou ter o gabinete, vão ter ocasião, porque vamos convidar para a abertura do gabinete, não é? Gabinete do líder da oposição. Do líder da oposição. Sim. Portanto, vamos convocar vamos convidar para quando é que está se faça um presente no próximo mês. Okay. No próximo mês. A data ainda há de vir, vão receber uma informação, portanto, sobre isso. Isto já comecei, portanto, a receber, os processos estão a andar. O que é mais? Digo que tudo aquilo que tinha direito está agora. A chegar, sim. Está. E sente-se respeitado na qualidade de líder? A sociedade trata-o como tal? Não, olha, a partir do momento em que o Estado concedeu a este estatuto, é o primeiro respeito que se dá. O outro respeito advém daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos perante esta sociedade. O Jacama podia ter a sua posição, a sua postura, o presidente do SUF a sua postura, eu vou ter a minha postura, o outro também poderá ter a sua postura, dada a nossa natureza. Já agora, queremos perceber isto. Qual vai ser a postura de Albino Forquilha na qualidade de líder da oposição? Agora, este mecanismo todo que lhe confere isto tem uma dignidade como tal, um gabinete onde possa, efetivamente, querendo convocar a imprensa para prestar algumas declarações sobre a situação do país, na qualidade de líder da oposição, já há condições para isso, ao contrário do que acontecia quando estava, onde fazia até. Sim. Olha, a abertura do gabinete vai deixar claramente também o conhecimento público de como nós vamos proceder, como líder da oposição. Até alguns aspectos que tem que agora, efetivamente, vai trabalhar como líder da oposição. É agora que vai ser. Já vinha mais ou menos trabalhando, mas algumas coisas não eram efetivamente implementadas por causa do espaço, por causa de outras coisas, não sei quanto. Mas vínhamos concebendo, onde ver que daqui a pouco nós vamos publicar a nossa doutrina, não é? Republicana. No mesmo dia, vamos também trazer os nossos ideias, compromissos, portanto, do programa político. Vamos um conjunto de matérias que vamos, até mesmo a nossa forma de ser oposição vai estar lá colocada. Okay. E teremos também a ocasião de regularmente chamar a imprensa para os nossos parceiros, não é? E isso vamos fazer, está lá as condições. Mas a essência mesmo da liderança da oposição minha é republicanizar o Estado. Isso depois irão entender esse conceito, não é? No sentido de que
o projeto político de libertação do país e da designação deste espaço territorial de república, não é? Nunca foi na essência capitalizado, nunca foi na essência assumido pelos moçambicanos. E esta é minha, digo minha, do meu partido, como líder da oposição, de facto, fazer com que efetivamente se republicanize o sistema político do nosso país, as instituições, vamos lá dizer, sejam elas instituições públicas que nós temos. Estamos já a falar do funcionamento do próprio Estado. Eu queria mesmo entrar depois para este campo. Ou seja, a partir deste momento, teremos a oportunidade de ver Albino Forquilha, na qualidade de líder da oposição, sempre que se justificar com as intervenções que um líder da oposição, efetivamente, é obrigado a fazer para a sociedade. Efetivamente, naquilo que é o pensamento do meu partido e o meu pensamento de liderança da oposição. Isso irão ver sempre. Mas já disse também noutras ocasiões que eu entro para a liderança da oposição num mandato, se calhar, com pré-acontecimentos muito importantes. Portanto, nós entramos como oposição num momento em que... Não para incendiar o país. Inicialmente, isso também, mas inicialmente instituímos um diálogo nacional inclusivo. Sim. E penso que sou um contribuinte desse diálogo nacional inclusivo, a sua gênese mesmo. Portanto, este diálogo nacional inclusivo, no espaço dos 5 anos que nós temos, me permite que não seja um intervencionista ocasional, não é? Não seja aquele que ainda vai aparecer na teu próprio dizer, a corrupção neste país, isso quem não sabe. Mas isso vemos praticamente todos aqueles que integram os líderes dos partidos que estão integrados na COTE, praticamente foram eclipsados. Há um código de conduta, não é? Lá, interno, que diz que fulano, a partir do momento que tu integras a Comissão Técnica para o Diálogo Nacional, inclusive nacional, não podes ir à televisão criticar talvez é a consciência porque não vemos a intervenção dos líderes dos partidos, efetivamente, ultimamente. Sim. Mas eu penso que era a cultura que nós tínhamos do que é ser oposição. Sim. A oposição, muitas vezes, o que vemos é para criticar as coisas e orientar o sentido que se deve dar ao funcionamento do país. A oposição, quando aparece sempre a criticar, está, de facto, a chamar a atenção, está a propor a melhor forma de fazer a coisa feita por quem está no poder, etc. Mas é outro método que nós concebemos logo no início. Logo no início nós sentamos e tivemos termos de referência dos problemas essenciais deste país. E criamos um campo, digamos, nacional, é como colocar o país como parlamento, para que mesmo o UNAN coloque as ideias que sabe ou que tem de reforma deste país. Sim, isso todos sabemos. Inteligentemente, exatamente, isso todos sabemos. Mas o que não sabem, se calhar, é que inteligentemente, para os que pensam sobre esse país, já tem um campo para trabalhar na profundidade, estrategicamente, para alterar aquilo que acha que está incorreto. Não foram silenciados no âmbito do diálogo? No nível da COTE? Olha, se nós próprios instituímos o diálogo é falar como... Silenciados no sentido de que não há holofotes, não há... Nós, neste momento, pusemos o país a dialogar. Olha, podes perceber que, se calhar, a minha posição como Forquilha, singularmente, não seja tão importante que para o povo a dialogar. Eu, por exemplo, não hei de vir aqui para te dizer, antes da conclusão dos processos, a minha posição sobre a reforma do Estado, se calhar seria induzir. Deixemos que o povo discuta isso. Se eu lhe perguntar, porque eu queria questionar isso, qual era o seu pensamento sobre isso, não vai responder? E temos exatamente aqui grupos de trabalho que estão a fazer a matéria. Eu estou, digamos, na liderança do Diálogo Nacional Inclusivo. E tenho receio de não influenciar uma visão que não... Temos de deixar o povo discutir. O presidente da COTE também disse o mesmo na entrevista que me concedeu. Exatamente isso. Mas isso é ética, não é só porque é ética. Então, vamos trabalhar, vamos ouvir o que... Está a usar o chavão do Presidente da República. Vamos trabalhar. Não, trabalhar, todos trabalhamos. Você já disse muitas vezes, podemos. Você já disse, você não podemos. Não, do verbo poder. Trabalhar também é um verbo. Estamos a trabalhar. Isso não é... Senão cada um vai tirar a sua estrada. Isso estamos a combater no Diálogo Nacional Inclusivo. Portanto, repare que nós agora estamos a nos convidar a refletir profundamente
nos aspectos que de facto impedem o andamento correto deste país. Vai sair o coelho, deste país. vou usar este termo, Sim. vai sair o coelho desta mata chamada Diálogo Nacional Inclusivo. Vai sair, Há sim. muito ceticismo. Vai sair, Este sim. é um fato. Não, o ceticismo, de facto, eu compreendo. Nós tivemos muitos outros diálogos e que se calhar não correram como Este, as se pessoas calhar, por envolver esperavam. dinheiro. Há Sim. dinheiro envolvido, há senhas, há per diems. Não sei se já houve um diálogo sem isso. Como tu podes fazer um diálogo sem as pessoas se transportar para o sítio, Mas para onde? é muito mais satisfatório fazer um diálogo no silêncio, quando se tem algumas vantagens uma coisa financeiras disso. Uma coisa é operacionalizar. O Nayane está aqui sentado, sair de casa para aqui. Como que tu vês? Tem que ter um meio para a coisa. Estás ali com uma máquina para... Isso é normal, isso é muito normal. Mas a essência... Não é muita mordomia para aquilo que vocês como políticos já têm. Os políticos vivem bem neste país. Não sei se tem de facto um dado concreto da mordomia dos políticos. Se tiver, porque eu não sei. O líder da oposição é um caso. Não, o líder da oposição, mas não todo o signatário do diálogo político. Os partidos que estão lá não são líderes da oposição. Mas quem está à frente, nós sabemos que recebem, estão a receber sim, mas exatamente que poderia dar para outras coisas, sim, outras necessidades deste país. Sim, mas exatamente de Ou uma seja, lei. para consertarmos o país, nós que temos responsabilidades muito mais acrescidas como políticos, também precisamos de receber algum dinheiro para ajudar a consertar o país? Sim. Se a luta... Este debate que está a levantar, se calhar devia ser matéria do próprio Diálogo Nacional Inclusivo. Leve, por favor, esta proposta. Olha, para que aquilo que se calhar existe como lei no país seja revogado por A, B, C, D. É por isso que consumimos o Diálogo Nacional Inclusivo. Sim. É que para mim, por exemplo, não faz sentido. Os senhores vivem muito melhor, anos-luz em relação... Nós vivemos melhor. Anos-luz em relação ao que o cidadão comum sim, e depois vê esta situação toda. Sim. Quando o cidadão vê um político a nadar em dinheiro, no luxo, e depois ele vive nas condições em que vive, naquela precariedade toda, em que nós conhecemos. Isto o que é que levanta? Bom, eu gostaria, se quiser, mesmo amanhã, vou te levar para você ver a minha casa, onde eu vivo. Se é um luxo, vou te levar. Pode ser, agora será. Nem se os outros partidos políticos... Está a dizer o presidente Podemos que vive na penúria, vive como um cidadão comum? Não estou a falar da penúria, não. Quem vive na palhota é uma casa onde está a viver. Sim. Vive numa palhota? Não sei se... Não, agora não vivo numa palhota. Tem uma casa de zinco. Tenho uma casa que construí. Mas não é lá onde vive? Sim. Não, agora tenho casa. Casa do Estado não é minha casa. Isso é uma residência. Aquilo não é casa. Para mim, é uma residência. Só acabou a coisa, eu vou sair. Isso não é minha casa. Não é minha casa. Se estiver na casa da sua empresa, não é sua casa. A minha empresa não me deu casa. Não, se estiver, estou a dizer, a minha casa tenho que construir. Eu tenho que ter capacidade de cidadania. E construir a minha casa. Ainda não tenho essa condição. Está-me a dizer o presidente Podemos que não tem uma casa condigna sua, que construiu estes anos todos? Não, nos termos em que está a colocar. Eu tenho uma casa. Considero lá onde estou a viver. Mas você está a dizer não é a casa dos seus sonhos. Não, é uma casa dos meus sonhos, porque não tenho capacidade para fazer isso. Vai poder agora. Sim. Na qualidade... E eu não sei se vou poder agora, não sei. Mas agora estou na residência do Estado. Sim. Sim. Portanto, aliás, até ainda não fui. Olha, vou na próxima semana, se calhar, na residência do Estado. Ainda não estou na casa do Estado. Olha, passa quase 2 anos em que estou nessa condição. Ainda não fui para lá. Mas vou. Mas esta casa, no fim do meu mandato, eu tenho que sair. Ainda não é minha casa. Está a pronunciar a saída? Vai deixar de ser líder da oposição? Está a dizer agora que no fim do mandato... Mas líder da oposição não é eterno. A luta não é esta? Não, a luta não é eterna. Não. O meu objetivo não é esse. É chegar à presidência. O meu objetivo não é esse também. O meu objetivo é contribuir para fortalecer as instituições que nós temos por forma a que possam, de facto, respeitar os direitos de todo o cidadão. O Albino Forquilha não almeja, é líder da oposição, sim, é presidente de um partido. Exato. Não almeja chegar à presidência da República? Que líder é esse? Se eu almejar, entenda, se eu almejar chegar à presidência da República, é exatamente como meio para poder fazer e implementar aquilo que estou a pensar para este país. Sim. O fim meu não é estar na presidência para as minhas mordomias, não é nesse sentido. Concorda que... É por isso que você está a ver também, estou no 2º ano, nunca passei a beirar que já me faltaram um direito que tenho, desde que estou. Porque sei que o meu objetivo essencial é fazer com que esse Estado melhore para a maioria. E isso pode fazê-lo estando na presidência da República? Sim, e se for o meio, sim, estou lá. Se o partido assim achar,
Mas vai também, concorrer nas próximas eleições presidenciais? não sei, claro. Se o partido entender que eu posso servir para aí, vou. Está assim a dizer que não há espaço agora, nas próximas eleições, para uma coligação ou para Não pode haver. Olha, as coligações aparecem dentro dos contextos próximos das eleições e a leitura que se possam fazer, pode haver. Mas, olha, devo dizer que tivemos muito aprendizado nas últimas eleições. Se calhar podemos ir... Não seria para repetir uma coligação com o Venâncio Mondlane, por exemplo? Ir para uma coligação melhor estudada, por forma que os mesmos erros, porque a inteligência vem daí, se não consegue corrigir os seus erros. Agora, nunca podemos dizer que neste nunca momento, vamos ter coligação. vem algum partido, que está também na oposição, como uma instituição possível para se aliar a ela? Ainda para não chegar, pensamos para isso. chegar, Ainda não pensamos. para chegar ao Pensar poder? numa coligação hoje debilita a nossa capacidade de crescer, de nos formar. Nós estamos aqui a trabalhar como partido Podemos para o nosso próprio crescimento e o nosso amadurecimento. Para que esta capacidade de sermos um partido estável interesse, se calhar, os outros que acham que podemos coligar amanhã. Porque a coligação não é só porque as pessoas que coligam consigo conhecem o seu valor. Nós estamos preocupados com a construção do nosso valor, da nossa força como partido. O Podemos vai sobreviver a vamos lá assim dizer, esta tempestade que tem estado a acontecer, quer ao nível do partido, quer ao nível do... Vai sobreviver a isto? Parece que vocês têm sempre dúvidas, não é, do Podemos. Vocês têm sempre dúvidas. As bases como é que estão? Estão bem. Olha, estou a dizer que agora nós vamos anunciar, agora que vamos abrir o gabinete, próximo mês também, vamos começar com as primeiras reuniões de formação e planificação provincial. Isso planificamos na Beira. Nós estamos a seguir o nosso calendário. Portanto, quando saímos da Beira, nós fomos mobilizar, estruturar e formar ao nível dos distritos. Temos estruturas do partido em todos os distritos. Quantos membros tem o Podemos neste momento? Estamos a dizer, olha, senão ainda vou mentir porque não vim aqui para dizer se eram os membros, mas temos o presidente não conhece os registros do agora partido? Agora se me diz, porque cada dia estamos a subir. Sim, até a última vez que consultou, quantos membros tinha o partido? Temos neste momento 7 mil membros registados. Não estou a falar de simpatizantes, cerca de 7 mil membros registados. Não é? Mas estamos a crescer a cada momento. Porque também a nossa capacidade de registro ainda não está lá nos distritos. Porque nós temos um registro eletrónico e que de facto está sendo seguido com rigor, e estamos a crescer. Mas a ideia é termos presença dos nossos membros em todo o canto. Em todo o canto. Estruturas funcionais em todo o canto. Isso estamos a conseguir fazer. Nós não fomos às eleições em 2024 com esta capacidade. Agora estamos a construir esta capacidade. Por isso agora vamos começar a preparar, a fazer a formação, a partir do próximo mês, até dezembro. Se tiverem ocasião, vão poder assistir isso, para trazer o conteúdo que nós queremos dos nossos membros para gerir o partido para frente. Não vemos o presidente em comícios populares. Esta é uma estratégia, falo de comícios populares, nos distritos, nas capitais provinciais. Nós temos uma outra forma. Não é esta a vossa estratégia? Não é esta a nossa estratégia. Como é que o partido será conhecido? É importante que se diga isto. Os comícios populares, tem sempre linhas populistas, tem linhas mais preparatórias, não é? E eu quero estar à frente de pessoas para falar de coisas sintonizadas com as minhas pessoas. Por isso estamos agora a passar doutrinas, ideologia aos nossos membros. O partido não é muito feito pelo número dos membros que nós temos. Esse é um grupo. Os membros, eles é que votam também. Está aí, um momento só. O partido é mais feito, efetivamente, pelas pessoas conscientes da linha que você quer seguir. Uma coisa é como a equipa de futebol. Uma coisa é você ter grupo de pessoas, não é? Porque cada um tem interesse dele. Ali, naquele grupo, tem 50 interesses diferentes. Mas uma coisa é você ter uma equipa. Uma equipa são pessoas organizadas que entendem qual é a direção a seguir, o que temos que fazer, quando fazer. Isto é que custa formação. E nós precisamos de ter a escola do Podemos em cada local para que as pessoas promovam a nossa forma de pensar. É o que se chama partido. Portanto, partido não é apenas exibir porque estão aqui aglomerados tanta gente. Não, que depois nunca nos entendemos. E nós percebemos que a essência é esta. O meu comício, nós temos aqui, digamos, o conceito de liderança horizontal. Estamos a caminhar já para o final. Sim, do conceito horizontal do nosso partido, que esta forma que estamos a construir o partido, de preparação da consciência das pessoas, você depois vai ver
como é que vão ser praticamente os comícios. Não serão dirigidos por Forquilha, não. Há muita gente a fazer, está numa direção, entende o que estamos a fazer. No meu partido, o líder não é só... Quando diz meu partido, está a assumir como propriedade sua. Assim, como quem diz minha escola. Estamos muitos lá. É minha escola, é o meu partido. Portanto, no meu partido, repara que, vamos lá dizer, não é apenas o presidente que deve sentir como líder. Nós estamos a passar a capacidade para cada um, porque o membro é um elemento relevante, porque ele leva uma ideologia aprendida para espalhar numa comunidade. Esse é um líder também. Então, estou satisfeito em ter os membros como líderes, não apenas o Forquilha que tem que ser líder. Eu não estou muito para vender a minha imagem. Quando chegar à altura sou candidato, tudo bem. Mas agora não estou preocupado em ser eu como se fosse o único do partido. Isso faz uns outros. O Podemos sente-se hostilizado. Já vemos questão de intolerância política neste país, entre partidos de oposição. Intolerância política sim existe. Sim. Vocês sentem isso na pele também? Sim. Nós não existiríamos como partido se não houvesse esse tipo de situações. Se eu estivesse devidamente integrado... Não, eu refiro-me ao Podemos. Passam por situações destas? Sim, passamos. É verdade que a nossa forma de ser também atenua certas coisas. São mais pacifistas. Tem que perceber, sim, e nós construímos nós temos a consciência de que sempre que eu preparar para atacar, o meu também vai para Miguel para me atacar. Sim. Mas desde que ele souber que este vizinho que eu tenho conversa bem comigo, se calhar ele não vai precisar de um cão, porque sabe que ele também é minha segurança. Esse conceito tem que ser construído. Saber que o outro partido político não está aqui para me atacar, mas está para me corrigir. Se você vai com garras, unha, dentes, o outro também vai se preparar. Então não temos a paz. Esse é o conceito nosso que estamos a construir e penso que está a valer a pena. Muito obrigado, Albino Forquilha, por este espaço de entrevista neste especial Informação desta noite, aqui de segunda-feira, na MBC TV. A conversa girou em torno, basicamente, do pensamento político do partido, esta situação, esta crise, ao nível do partido e ao nível do Parlamento, da bancada, e a visão do próprio partido para aquilo que é o país, o futuro do país. Ficou aqui o registro deste interesse, mais adiante, da participação de Albino Forquilha como candidato à presidência do país, caso o partido assim o decida. Foram estas algumas das linhas desta entrevista. Foi com o nome gosto que estivemos. Voltamos a ver-nos numa próxima ocasião. Boa noite.